Olá, querido aluno do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje quem? Estados Unidos, tá certo? Você dá o pause, né? Copia aí tudo direitinho para depois a gente dar um visto, né? Caderno bem bonito, bem joia, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa que eu estava lembrando, tá certo? Mesmo você anotando esse esquema que eu faço bem legal para você, é importante você ler o livro, né, do capítulo de quem? Dos Estados Unidos. Mesma coisa, o capítulo do Reino Unido, mesma coisa, na próxima aula que vai ser a Alemanha, na aula depois quem? O Japão. Então, esse livro é para ajudar você. Lógico que eu faço um resumo aqui legal, vou comentar muita coisa, tá certo? Mas a gente não sabe exatamente o que vai cair no Enem, tá certo? Então você tem que fazer o quê? O estudo completo, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar hoje dos Estados Unidos, né? A maior potência industrial do mundo, né? Será se ainda é, né? Que tem o maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas, né, produzidas no país durante um ano. A gente viu na aula anterior que o PIB da China está chegando bem próximo de quem? Do PIB dos Estados Unidos, tá certo? Então essa disputa ainda vai esquentar bastante. Mas por enquanto, né, o Produto Interno Bruto de maior valor do mundo ainda permanece sendo de quem? Dos Estados Unidos. Mesmo a China está colada lá. A gente ainda vai descobrir por quê, tá certo? Então hoje o objetivo é a gente bater um papo, tá certo? Sobre os Estados Unidos, ver como é que ele chegou a essa situação. Lembrando que o meu bate-papo ele não encerra o assunto dos Estados Unidos. Você procura no seu livro, procura em outra fonte, tá certo? Porque sempre tem uma questão e você não pode perder nenhuma questão no Enem. Regi, eu estou no segundo, mas o nosso foco sempre será o quê? O Enem. No dia da prova de Ciências Humanas, você der uma gargalhada, acertei todas de geografia. Mas vamos lá, vamos falar aqui de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, tá certo? Na verdade, ele começa a sua história com um grupo de imigrantes, né, que sai do Reino Unido e vai formar 13 colônias, tá certo? Como a gente coloca aqui no início, né? Os Estados Unidos, ele é colonizado por britânicos, franceses e espanhóis, mas com certeza o maior destaque vai ser para quem? Para os britânicos, né? Lá o do Reino Unido, que a gente já conversou na aula anterior sobre Reino Unido, Grã-Bretanha, né, Inglaterra, tá certo? Que aparentemente a gente acha que é a mesma coisa, mas a gente já conversou aula passada, tá certo? Então, esses imigrantes vêm para os Estados Unidos, né, e vão formar 13 colônias, tá certo? A primeira colônia fundada foi em 1607 na Virgínia, tá certo? Então, o que é que acontece? Né? Eu trouxe até um mapa aqui para a gente dar uma olhada, tá certo? A gente vai relembrar até alguns assuntos aqui do primeiro ano, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o mapa. Então, todo mapa tem que ter o que? A primeira coisa, um título. E qual é o título dele? Estados Unidos, expansão territorial, tá certo? A gente tem que olhar a escala. Lembra da escala? Então, você olhando essa escala, ele está dizendo para mim que a cada centímetro eu estou representando 450 quilômetros. Eu tenho que ter o quê? Uma legenda, né? Cada cor vai identificar como os Estados Unidos adquiriu, né, esses territórios. Muitos eles compraram do México, compraram da Espanha, compraram do Reino Unido. Muitos eles brigaram com o México, né, e se apossaram, tá certo? E aqui, ó, as 13 colônias. E a indicação do norte, a rosa dos ventos, né, ó, para cima é o norte, então para baixo é o sul, para a direita é o leste, para a esquerda é o que? O oeste. Então você tem que olhar. Então deste lado aqui é a costa o que? Leste. A costa leste é banhado pelo oceano o que? Pacífico. E a costa oeste, desculpe, oceano Atlântico. E a costa oeste
ela é banhada pelo Oceano Pacífico. Então, toda vida, quando a gente se referir à costa leste, é essa parte aqui que é banhada pelo Oceano Atlântico. Quando eu falo a costa oeste, é o outro lado dos Estados Unidos, que é banhado pelo Oceano Pacífico, tá certo? Este mapinha aqui, né, tá lá no seu livro, tá certo? Que a gente vai até colocar algumas questões, né, para você fazer o exercício pós essa aula, que você vai usar o seu livro didático, tá certo? É o seu grande instrumento de trabalho, tá certo? Então, como a gente viu, tá certo? Essas 13 colônias, né, estavam aí firme e forte, tá certo? Aí elas fizeram um arranjo, uma combinação. Vamos nos juntarmos e vamos dizer, Reino Unido, você fica do seu lado, que a gente fica do nosso lado. Isso é o que nós vamos chamar o quê? A Declaração de Independência, tá certo? Ou seja, essas 13 colônias, elas vão formar o quê? Os Estados Unidos da América, tá certo? Através do quê? Da Declaração de Independência. Declaração de Independência que foi promulgada no dia 4 de julho de 1776. Eles se juntaram, né, e disseram, ei, agora é com a gente, tá certo? Nós somos descendentes de vocês, mas vocês vão cuidar da vida de vocês e nós vamos cuidar da nossa. Lógico que não foi muito pacífico assim, né? Teve umas tretas, né? Que com certeza, quando você estiver estudando história, você vai esmiuçar esses mínimos detalhes. Mas eu faço só essa contextualização para a gente entender da onde é que vem os Estados Unidos, né? Ele não cai assim do céu do nada, né? Ele, na verdade, vão ser principalmente de imigrantes do Reino Unido, né, que vão lá principalmente por causas religiosas e, né, em busca também de oportunidade, tá certo? Essas 13 colônias se juntam e formam uma nova nação, os Estados Unidos da América. Documento esse, né, conhecido como quê? Como Declaração de Independência, tá certo? Mas o que é que vai fazer, né, essas colônias, né, se industrializar? Muitos imigrantes, né, que vieram do Reino Unido, né? Lembra, o Reino Unido foi a primeira nação a ter o processo completo de industrialização. Então, já vinha a ideia do processo de industrialização. Então, cidades como Nova York, Boston, Filadélfia começam a crescer em ritmo acelerado e teve o início a atividade o quê? Da manufatura, né? Lembra da aula de Revolução Industrial, né? A manufatura, tá certo? É aquele processo intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. O artesanato é quando o produto é feito à mão, todas as etapas do processo. A manufatura, quando algumas etapas do processo é feito com alguns equipamentos, e a maquinofatura é quando todo o processo é feito por máquinas. Então, os Estados Unidos ele já começa, né, ao seu processo de industrialização nessas colônias de Nova York, no caso já estados, não era mais nem colônias, né, que eles já declararam o seu processo de independência em relação ao Reino Unido. As cidades de Nova York, Boston e Filadélfia, tá certo? Dessas cidades, dessas, né, colônias, né, a gente diz que o quê? Que tem as colônias do norte e as colônias do sul. Aí, vamos lembrar do primeiro ano, quando eu tenho um mapa, eu olho a indicação do norte. O norte está apontando para cá. Então, significa que essas de cima são as colônias do norte e essas de baixo a colônia do sul. Vejam como é bom a gente conhecer os elementos do mapa, tá certo? Muitas vezes eu deixo até de ler longos textos e faço a interpretação só do mapa, né, que ele é bem interessante, tá certo? Então, as colônias do norte, né,
tiveram um processo de colonização, de povoamento. E as colônias do Sul tiveram um processo de colonização, de exploração. Mas, Regis, qual é a diferença? O próprio nome já ajuda você a ter uma noção, mas eu vou te esclarecer com calma. Ó, colonização de povoamento. Aquelas pessoas vão para aquele local com o intuito de povoar, com o intuito de fazer aquele lugar crescer. Eles vão com o intuito de quê? De morar, de construir uma nação. Então eles vão povoar. As colônias de exploração, eles vão com um único objetivo: ganhar dinheiro. Vão tirar ouro, vão tirar minério de ferro, vão plantar. O único objetivo é o que? Ganhar dinheiro com aquelas terras. Muitas das vezes o objetivo maior é enriquecer e voltar para a metrópole. Tá certo? Então os Estados Unidos, né, também tiveram esse problema. Uma parte foram colônias de povoamento, outra de exploração. No caso, quem ganhou da outra foi o povoamento. Só um dado histórico: a nossa colonização do Brasil, não é? O português, quando chega no Brasil, ele vem fazer a colonização de quê? De exploração. Ele não está preocupado em fazer um país. Ele estava preocupado que em retirar os recursos. Daí você aprende em história, teve o ciclo de quê? Da cana-de-açúcar. Teve o ciclo que? Do café, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da borracha. É exatamente esta ideia da colonização e de exploração. Eu venho ao país com o único objetivo que? Retirar os recursos dele e mandar para o enriquecimento de quê? Da metrópole, o ciclo do ouro, me lembrei também agora, na região de Minas Gerais, tá certo? Então, a nossa colonização foi uma colonização de quê? De exploração. E isso explica muito, né, essa condição de subdesenvolvimento que o nosso país até hoje, né, tenta sair, perdura ainda essa situação. A nossa colonização, infelizmente, foi de exploração. Se a nossa colonização tivesse sido de povoamento, talvez nós estivéssemos hoje em uma outra situação, tá certo? Então vejam, nas colônias do Sul, né, onde a colonização era de exploração, eu tinha o trabalho escravo, eu tinha os plantations e a riqueza era concentrada na mão de de poucas pessoas. Riqueza concentrada você entende. Plantations. Plantation eram grandes propriedades que plantavam só um produto com o grande objetivo de mandar para o mercado externo. Então, grandes plantações de cana-de-açúcar com o objetivo de produzir açúcar e mandar para a Europa se chama o quê? Plantation. E o pior, até hoje tem. No Brasil nós temos grandes plantations de quê? De soja. Só que a nossa soja hoje não vai para a Europa. Até vai, mas não tanto. Vai mais para onde? Para a China, tá certo? Trabalho escravo, tá certo? O trabalho não era remunerado. Então isso caracterizava as colônias do Sul, diferentemente das colônias do Norte, que eram colonizações de povoamento, aonde imperava o ideal do capitalismo, né? O trabalho assalariado, da venda de mercadorias, das oportunidades, tá certo? Onde havia uma relação comercial de compra e venda, de negociação, tá certo? Então, o norte, né, era de povoamento e o sul de quê? De exploração, tá certo? A gente vai já perceber, mas já adiantando, dando um spoiler, né, que vai prevalecer nos Estados Unidos a colonização de povoamento. Mas vamos lá. Imigrantes de origem britânica, né? Já tinha até falado um pouco sobre isso, tá certo? Seguidores de religiões protestantes, tá certo? Então, uma parte lá meio que fugindo da perseguição da Igreja Católica, tá certo? Vem, né, atravessa o Oceano Atlântico, vem para os Estados Unidos e forma aquelas 13 colônias. Mas tem um detalhe a mais. Que detalhe é a mais, Regis? Principalmente os puritanos, né,
os calvinistas, né? O professor de história vai explicar legal isso para você, tá certo? Eles tinham o ideal que capitalistas, de riqueza, de trabalhar, aonde que não achavam pecado ter o lucro. Então, eles tinham o ideal de capitalismo, de riqueza, de ganhar dinheiro. E isto foi muito importante para quem? Para a formação dos Estados Unidos, para o seu desenvolvimento. Ó, juntando, eu tenho umas colônias com ideais capitalistas, né? Eu tenho imigrantes que vêm já com a atividade manufatureira. Eu tenho, né, esses imigrantes britânicos, né, com ideias de riqueza e do capitalismo, tá certo? O país rico em recursos naturais, tá certo? Toda potência, né, todo país que quer ser uma potência industrial, né, o ideal é que ela tenha bastante recursos naturais. Se bem que a gente vai ver que tem países aí que quase não tem nenhum recurso natural, é uma potência. Mas, a princípio, sim, é o ideal. E tem país que tem recurso natural e não é potência, hein? Nós, tá certo? Então, vejam, os Estados Unidos era rico em carvão mineral. Lembra, carvão mineral é o quê? Uma fonte de energia, tá certo? Se eu quero produzir energia, né, naquela época eu ia usar quem? O carvão mineral. Eu tenho o minério de ferro, que através do minério de ferro eu faço chapa de aço, faço ligas, tá certo? Então, o processo industrial passa sim, né, pelo quem? Pelo minério de ferro. Lá eu tinha extensas, né, redes de rios, redes hidroviárias para os transportes, tá certo? E isso é importante. Além do transporte, poderia servir, como serviu, como fonte de energia, através de quê? Das hidrelétricas. Então, você veja, né, que os Estados Unidos reuniu as condições necessárias para esse processo, tá certo? Vai ter a famosa Guerra de Secessão, tá certo? Ou chamada Guerra Civil, que era exatamente, que eu já adiantei para vocês, essa disputa entre o sul escravagista, né, e o norte que com ideia de abolição da escravatura. Aliás, no norte não tinha nem isso, né? O sul que tinha esta ideia. Então, com a Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865, né, com a vitória, né, do norte com ideais capitalistas, né, começa a sua arrancada para o seu desenvolvimento o quê? Industrial, visto que, né, eram ideais, né, de se produzir cada vez mais e esquecendo essa história de trabalho escravo, tá certo? Lembra, para o desenvolvimento do capitalismo, eu preciso o quê? De um mercado consumidor. Se eu tenho uma grande massa de escravos, eles vão comprar alguma coisa? Não, tá certo? Então, o capitalismo, ele não combina com o trabalho escravo, porque ele precisa o quê? De um mercado consumidor. Com os ideais capitalistas do norte vencendo, os Estados Unidos, né, começa o seu processo de industrialização, né? Como eu mostrei para vocês inicialmente, né, ó, as colônias estão aqui na costa leste, né, que eles vão vir do Reino Unido, da Inglaterra, atravessam o Oceano Atlântico, mas estava concentrado aqui nesta área. Então, eles fizeram lei de incentivo para a ocupação do oeste, né? Então, a gente vê muito filme norte-americano, né, indo para o oeste, né, em busca de terras. Mas por quê? Porque o governo, né, fez uma lei, a Lei Lincoln, que as famílias que fossem para o oeste iriam ganhar o quê? 65 hectares de terra para se sacrificar, tá certo? Em 1863, a abolição da escravatura, né? Porque o norte vence o sul que tinha essa ideia escravocrata, tá certo? Então, os ideais de produção capitalista vencem, tá certo? O trabalho assalariado vai predominar,
né? Aí, como eu disse para vocês, o trabalho assalariado, né, ele é o ideal para o quê? Para a sociedade de consumo. Se eu tenho muita gente naquele país querendo consumir algum produto, eu vou ter que produzir. Eu produzindo, eu vou desenvolver a minha indústria. Então, foi nessa lógica, né, que os Estados Unidos têm o seu processo de industrialização. Vocês vejam como a colonização de povoamento foi importante, tá certo? Porque se tivesse prevalecido a de exploração, eles seriam um país sofredor como nós somos atualmente, meramente fornecedores de matéria-prima. Nós temos muita soja, muito milho, muito café, muita cana-de-açúcar. E cadê os produtos tecnológicos com valor agregado? Tá certo? Seríamos meramente fornecedor de commodities. Eita, palavra bonita, né? Commodities são o quê? Produtos primários sem valor agregado. Né? É algo que você produz ou retira da natureza e não aplica nenhuma tecnologia. Se eu tenho um chip de computador, houve uma transformação, eu usei a tecnologia. Se eu tenho 1 quilo de soja, não usei nada, eu não tenho valor agregado. Então o Brasil é um dos grandes fornecedores mundiais de commodities, tá certo? Café, milho, laranja, tá certo? É bom, ganha dinheiro, mas a gente produzir tecnologia, nós ganharíamos muito mais, visto agora, né? Os países desenvolvedores de tecnologia vão ganhar milhões com o desenvolvimento e venda das vacinas, né, contra a Covid. Tranquilo? Tá certo? Então, o que vai prevalecer são as ideias da colonização de povoamento. Juntando com esses fatores, eu vou ter um desenvolvimento industrial significativo, tá certo? Agora eu vou conversar com vocês, né, alguns setores e a distribuição das indústrias nos Estados Unidos. Novamente eu vou recorrer aqui a este mapinha, tá certo? Que você tem no seu livro, tá certo? Aí eu vou falar da primeira região, da região Nordeste, tá certo? Aí você olha aqui no mapa, mas por que é Nordeste? Lembra, cadê a Rosa dos Ventos? Tá aqui, ó. Então, para cá, Norte, embaixo Sul, à direita Leste, à esquerda Oeste. Mas essas indústrias aqui não estão nem no Norte e nem no Leste. Lembrando, primeiro ano, entre o Norte e o Leste eu tenho o quê? O Nordeste, tá certo? Então, as primeiras indústrias, elas vão se localizar aqui nessa região, na região Nordeste dos Estados Unidos. Aqui embaixo, Norte e Sul, aqui embaixo, na região Sul, eu vou ter um desenvolvimento industrial, e lá no outro lado do país, aqui ó, na costa Oeste. Lembra? Essa aqui é a costa leste dos Estados Unidos e aqui é a costa o quê? Oeste. Cada uma dessas três regiões vão ter suas características, tá certo? A pioneira, ela começa aqui na região Nordeste, né? Eu tenho um desenvolvimento aqui na região Sul e hoje, né, o grande polo industrial dos Estados Unidos é a costa Oeste. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas três áreas bem interessantes dos Estados Unidos, tá certo? Foi a área pioneira, aonde começa o processo de industrialização, principalmente por ter carvão mineral, grande fonte de energia, por ter minério de ferro. Então aquela região ali próxima da região dos Grandes Lagos, ali vizinho do Canadá, ali nordeste dos Estados Unidos, é que vai ser pioneira, vai começar o processo de industrialização dos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo, hoje em dia, é a região que está mais fraca em termos de desenvolvimento industrial, a região nordeste dos Estados Unidos. Mas vamos ver aqui, tá certo? Ó, a Pittsburgh, né, era conhecido como a capital do aço.
Lembra, o aço ele não existe na natureza, ele é uma liga, tá certo? Vem da transformação de quê? Do minério de ferro. E como eu disse anteriormente, naquela região eu tinha a faca e o queijo, tá certo? Eu tinha o carvão mineral e eu tinha o minério de ferro. O minério de ferro ele precisa sofrer um processo de produção, que é feito com a fonte de energia que é o carvão mineral. Então, Pittsburgh era conhecido como a capital do aço. E através do aço você vai fazer o quê? N coisas, né? Praticamente tudo na nossa sociedade, né, que a gente vai construir, opa, isso aqui é de aço, tá certo? Detroit, a capital do automóvel, né? A GM, a Ford, a Chrysler, né? Tinham fábricas lá. E lembra, quando eu coloco uma fábrica de automóveis, eu preciso de outras fábricas ao redor, tá certo? Eu preciso de pneus, eu preciso de amortecedores, tá certo? Então toda uma cadeia produtiva vai girar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam de médicos, tá certo? Então, quando uma indústria se instala numa região, há uma cadeia produtiva que fica ao redor, tá certo? Então vejam, né, como o grande desenvolvimento. A indústria pioneira era a indústria automobilística, mas através da indústria automobilística vai vir várias outras indústrias complementares e elas vão criando laços, criando o que? Redes. Com isso, o grande desenvolvimento da região nordeste dos Estados Unidos. Já falamos aqui de Pittsburgh, Detroit, tá certo? E eles vão formar, né, belts, né, significa cinturão. O cinturão das manufaturas, né, dos produtos do que industrializados, né? Você vai ter oportunidade de olhar no seu livro, né? Que aí aqui eu vou ter vários tipos de indústria. Eu tenho, né, a cidade de Chicago, a cidade de Pittsburgh, a cidade de Detroit, a cidade de Buffalo, tá certo? A cidade de Cincinnati. Todas essas aqui vão se desenvolver, né? Eu citei duas principais, né? Pittsburgh e Detroit, né? Que vão formar esse cinturão da manufatura, esse cinturão industrial dos Estados Unidos, né? Ali na região dos Grandes Lagos, dos 5 Grandes Lagos, que vocês aprenderam lá no 9º ano, tá certo? Se tiver tempo, eu falo de novo para vocês, né? Como eu falei, houve um declínio, né, da produção industrial dessa região, principalmente pelas plataformas de exportações dos países do Sudeste Asiático, nome bonito, das plataformas de exportação. Traduzindo, mão de obra barata, né, ali da China, do Vietnã, de Taiwan, ou seja, é mais barato eu produzir lá na Ásia, onde eu tenho matéria-prima, eu tenho o governo dando incentivos. Então essa região que tinha uma grande produção industrial, ela começa a entrar em declínio, principalmente pelas plataformas de exportação lá do Sudeste Asiático. Quando eu falar plataforma de exportação do Sudeste Asiático, eu estou falando daquele monte de país, Coreia do Sul, tá certo? China, Taiwan, Vietnã, são países que estão produzindo tudo no mundo, mão de obra barata e incentivos do governo. Mas ainda vou falar com detalhes para você. Então, essa região, que era a região mais industrial do país, ela vai entrar em declínio, ela vira o Rust Belt, ou seja, o cinturão da ferrugem, né? Aonde eu produzia muito o aço, o ferro, né? Hoje em dia é uma região em franco declínio. Daí, pessoal, que o Trump, né, se elege, né, principalmente com os votos dessa região, aonde ele vai fazer a propaganda de dizer que vai trazer de volta os empregos para aquela região, tá certo? Então, o povo daquela região viraram algumas cidades, verdadeiras cidades fantasma, porque as indústrias foram embora. A indústria, hoje em dia, ela vai preferir
produzir aonde? Aonde eu tiver mais incentivos fiscais, aonde eu tiver o quê? Uma mão de obra mais barata. Tranquilo? Então vejam, tá certo? Além disso, né, o processo, que eu já tinha comentado em outras palavras, de desconcentração industrial. Eu começo a produzir em outros locais. Mas por que que há esse processo de desconcentração industrial? Essa região cobrava muitos impostos, né? Então eu vou para locais aonde o meu custo de produção se torna mais barato. Então, hoje o grande problema é o custo de produção. As indústrias cada vez mais elas querem o que, pessoal? Baratear o custo de produção, tá certo? Bom, a gente vai falar agora de quem? Da região sul dos Estados Unidos. Relembrando, tá certo? Ó, mapinha que está no seu livro, né? Ó, norte, sul. Então, essa parte de baixo aqui, né? Vou falar de dois, né? De Dallas, né? Quando eu falo Dallas, você deve lembrar logo de quê? De petróleo, né? Uma grande região petrolífera dos Estados Unidos, tá certo? Então, lembra aquele negócio, se eu boto uma indústria de uma coisa, eu preciso de outra. Então, começa-se inicialmente com petróleo, tá certo? E outra cadeia produtiva também é colocada na região. Eu tenho Miami também, que é o setor aeronáutico, né? Principalmente a base de lançamento de foguetes em Cabo Canaveral, tá certo? Mas vamos ver aqui o que foi que eu escrevi, tá certo? O Sul, tá certo? O Sul vai se destacar no processo de industrialização pela indústria do petróleo e a indústria da corrida espacial, né? A corrida espacial, pessoal, foi o desenvolvimento tecnológico durante aquele período chamado que Guerra Fria, aonde existia uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? E um dos grandes objetivos era chegar à Lua, né? Era conquistar o espaço. E com isso eu precisava o quê? De desenvolvimento tecnológico, eu precisava o quê? De indústrias, tá certo? Então, essa parte sul dos Estados Unidos, ela vai se dedicar muito a essa questão. Fábrica de aviões, fábrica de propulsores, a sede da NASA, tá certo? Então, vamos lá, o que eu escrevi aqui? Texas, né? Grandes lençóis petrolíferos, né? O grande ouro negro, petróleo, que vai dar, né, dinheiro e sustentação para muitos países, né? Porque do petróleo a gente vai conseguir diversos produtos, né? Então toda essa região, né, ela vai ter o seu desenvolvimento ali no Texas, né, com o advento das bacias petrolíferas. Na Geórgia, como eu falei para vocês, fábrica de aviões, sede da Boeing, né, fábrica de turbinas, tá certo? No Alabama também eu vou ter várias indústrias. Na Flórida, né, a questão da NASA, tá certo? Quando você for lá na Flórida, né, você vai conhecer lá Cabo Canaveral, né, onde tiveram os lançamentos dos foguetes que foram à Lua. Tá ali em Miami, tá certo? Então, essa região ela vai se destacar nisso, pela produção de petróleo, né, e pelas fábricas, né, de aviões, de turbinas, tá certo? Aí lembra sempre dessa que eu digo para você, aonde eu tenho uma indústria, eu vou ter o quê? Uma cadeia produtiva ao redor. Nunca eu vou produzir tudo, então eu sempre necessito de complementos, são as indústrias complementares. E com isso, há o desenvolvimento de quem? Da região, o desenvolvimento industrial e, por via, o desenvolvimento que? Econômico da região, tá certo? Vamos agora para a costa oeste, né? Nordeste, sul, e nas outras regiões não tinha nada, não, lógico que tinha, mas essas são as principais. Ia ter uma ou outra, gato pingado, mas os polos industriais, de vera mesmo, é a região nordeste, região sul e a costa oeste, né? A costa oeste, né, vai se destacar pela questão das inovações tecnológicas, a era da informática, a era da informação, tá certo? Nessa região, né,
devido a um processo histórico, eu vou ter uma grande quantidade de mão de obra, eu vou ter a existência de minérios, tá certo? Lembra, todo produto industrial, ele vem de um processo de quê? De transformação. Então, se eu tenho minério ali, já ajuda. Mas como eu disse para vocês, tem país que mal tem minério, matéria-prima, e se desenvolveu. E tem país que tem minério e não se desenvolveu. Mas, via de regra, né, já é um primeiro passo. Então, ali na costa oeste eu tinha o quê? Diversos minérios, um potencial hidrelétrico, né? Para aí, eu não tinha carvão mineral aí para gerar energia, mas eu tenho o quê? Um potencial hidrelétrico. Toda indústria precisa de quê? De várias coisas, mão de obra, tecnologia, mas principalmente de quê? De energia, para fazer as máquinas funcionarem. A máquina só funciona com energia, qualquer que seja a energia. Lá na região Nordeste foi o carvão, aqui na região do Sul era o petróleo, aqui na região Oeste a energia vai vir o quê? Das hidrelétricas, tá certo? Nessa região, nesta área, eu vou ter uma megalópole. A megalópole é quando várias cidades crescem e se juntam, né? Aí aqui no caso aqui é a megalópole Sansan, ó, como você vai ver aqui, ó. Sansan. São cidades que vão crescer e vão se juntar, formando uma coisa só, né? Aí eu tenho aqui a São Francisco, São José, né? Santa Bárbara, Los Angeles, San Diego, tá certo? Elas vão crescendo e se desenvolvendo. E o grande ideal dessa região foi o desenvolvimento tecnológico, que nós vamos já ver aqui, tá certo? O tecnopolo do Vale do Silício, tá certo? Como a gente falou, né? Hoje em dia, as indústrias, elas procuram que os tecnopolos são regiões aonde eu vou ter centro de inovações tecnológicas, aonde eu tenho uma universidade, aonde eu tenho ao redor dessas universidades empresas, tá certo? Lembre-se, às vezes os universitários têm 30 ideias, mas só uma vai para frente. E essa que vai para frente pode ganhar o quê? Milhões. A universidade, ela tem esse sentido de trabalho, eu pregar os projetos e desenvolver. Muitos deles não vão dar em nada, mas um vai dar em alguma coisa, tá certo? Então é o quê? São o quê? Os tecnopolos. O da região é o chamado Vale do Silício, né? Os principais parques tecnológicos, né, lá dos Estados Unidos. Eu vou falar que Boston, né, se modificou totalmente, porque o Boston estava naquela região lá das 13 colônias na costa leste, né? Então houve um processo, né, de desindustrialização, eles se reinventaram, principalmente, né, professores e pesquisadores de Harvard, né, e do Instituto MIT, né, Instituto Tecnológico de Massachusetts, tá certo? É um grande parque tecnológico, né, de desenvolvimento de tecnologias nos Estados Unidos. Mas a grande estrela do pedaço no momento é quem? O Silicon Valley, né, o Vale do Silício, né? O silício é um mineral, né, que transformado ele vai ser utilizado na fabricação dos chips, né? Então por isso Vale do Silício, né? E viu como era importante aqui a existência de minérios? Mas vamos lá. Então o Silicon Valley, né, que é o Vale do Silício, fica ali no norte, né, da Califórnia, tá certo? Mais ou menos, aí pega as cidades de Palo Alto, San José, Cupertino, tá certo? Então, este local lá é um celeiro, né, de inteligências, né? Mas por quê? Eu vou ter universidades, eu vou ter empresas apostando nessas pesquisas, tá certo? Cadê? Eu vou ter lá as indústrias de semicondutores, os chamados o quê? Microchips, né? Feito de silício, né? Aí já começa a agregar ali próximo produtores de hardware, né?
produtores de software, tá certo? Então, primeiro eu faço o chip, mas para ele aproveitar que está todo mundo aqui perto, apareceu empresas de hardware, empresas de software, tudo no Silicon Valley, né? As inteligências, os softs mais espetaculares do mundo são desenvolvidos naquela faculdade e as empresas contratando as pessoas, tá certo? Eu tenho, né, a Universidade de Stanford, né, a Universidade da Califórnia, como por exemplo, existem mais. Essas são as principais. Vou ter empresas de semicondutores, a AMD, né, chips de computadores, a Apple de computadores, a Oracle e Adobe de programas. Pessoal, a lista é maior, porque não cabe aqui. Coloquei, né, alguns, né? A Microsoft, a IBM, elas não são dessa região, mas tem filiais lá na região, tá certo? A sede da Microsoft é em outro canto, da IBM em outro canto, mas ela tá lá, viu? Ela tá lá, não se engane não, né? Os dois bambambãs, o Google e o Facebook, são raiz de lá, eles nasceram lá, tá certo? Que desenvolveram toda essa gama de programas que hoje a gente utiliza bastante, né? Aí tem os seus derivados daí, o WhatsApp, né? O Instagram, aí vai, não é? O importante agora não é fazer a propaganda aqui das empresas, é entender que essas empresas de inovação tecnológica estão aonde? Na costa oeste. E por estes fatores aqui, essa região vai se desenvolver. Mão de obra que está aonde? Nas faculdades, né? Que vão constituir esses polos tecnológicos. Regina, não captei que parada é essa desses polos tecnológicos. Gente, é bem simples. É uma faculdade, ao redor dessas faculdades, diversas empresas de desenvolvedoras de projetos, né? Mas como é que funciona? Simples. Na faculdade, eles vamos criar tal projeto, não sei o quê. Os alunos criam os projetos. Como eu já falei, uns não dão em nada, tá certo? Mas um vai dar. E os caras estão lá, mas vamos desenvolver aqui para ver se dá alguma coisa, esse projeto, tá certo? Muitas vezes desses projetos, desses alunos, sai o quê? Um Facebook da vida, sai um Google da vida, sai um Windows da vida. E isto só é possível porque eles estão aonde? Em parques tecnológicos de desenvolvimento. E hoje, no momento, né, o grande bambambam é quem? O Silicon Valley, tá certo? O Vale do Silício. Então, quando a gente estuda qualquer país que tem um desenvolvimento industrial econômico, a gente vai ter que falar de quem? Dos seus parques tecnológicos. O investimento, o quê? Na educação, tá certo? Investimento esse que muitas vezes não tem um retorno imediato, um retorno com algum tempo, né? Esta é que é a brincadeira. Dá o tempo para a gente ter o quê? Este retorno, tá certo? Então, né, essa aqui é na costa oeste. Eu tenho Boston também, mas pessoal, os parques tecnológicos não são só esses dois dos Estados Unidos. Eu fiz um destaque a dois, o Silicon Valley e o de Boston, tá certo? No livro de vocês, você vai ver, tem diversos parques tecnológicos nos Estados Unidos, tá certo? Daí, né, ser uma das nações mais industrializadas do mundo, né, e ter o PIB, o primeiro lugar no PIB mundial, tá certo? Então veja, a gente comentou aqui para vocês, né, o Nordeste dos Estados Unidos, o Sul e o Oeste dos Estados Unidos. Hoje, né, o grande destaque, né, são as inovações tecnológicas, né, lá no Silicon Valley, tá ok? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Você que não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, tá certo? Você que não deu um joia, vai dar um joia. Você que ainda não fez um comentário, eu quero um comentário em segundo ano, tá certo? Para saber como é que tá, se tá gostando, se a gente precisa melhorar, tá certo? Bom, aí agora você vai fazer as atividades, né, com o que a gente conversou aqui na aula, né? E se necessário for, você pega aqui o livro de você,
no capítulo dos Estados Unidos que vai lhe ajudar, tá certo? São exercícios de fixação, tá certo? Aonde o grande objetivo é a gente relembrar do que a gente conversou aqui na aula. Espero que todos estejam bem e na próxima semana a gente vai falar da Alemanha. Olha aí, a Alemanha que está ganhando tudo no futebol, tá certo? Mas vamos ver, porque é que até no futebol a Alemanha está firme e forte, né? Fora a vitória no Brasil. Mas vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, comentário e principalmente fazer as atividades, tá ok? Então, queridos alunos do segundo ano, até a próxima semana e tamo junto, rumo ao Enem!